que não sejam novidade, as mortes violentas surpreendem os brasileiros. Linchamentos de inocentes, infratores executados friamente pela polícia, crianças assassinadas pelos próprios pais. Toda a sociedade se sente refém, mas um segmento sofre ainda mais. São os jovens negros e pobres. Em 10 anos, o número de assassinatos de rapazes pretos e pardos aumentou mais de 30%. Os números são do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. O país perdeu mais de 48 mil jovens vítimas de violência em 2012, uma média de 132 brasileiros entre 15 e 29 anos mortos por dia. A juventude é o segmento mais pobre da sociedade brasileira, é o que tem menos esforço, o que recebe menos investimento do poder público. Isso é uma miopia estratégica. Qual país vai ter futuro se não investir nos seus jovens? Então, isso mostra, de fato, que há um descompasso imenso entre o problema das famílias e a ação do poder público nos 3 níveis, no municipal, no estadual e no federal. Mais que o trânsito, os homicídios são a maior causa de mortes violentas no Brasil. Foram 30.072 jovens assassinados em 2012, mais da metade de todos os casos. O mapa da violência aponta os estados mais perigosos: Alagoas, Espírito Santo, Ceará, Goiás e Bahia. A quantidade de jovens negros assassinados é quase 3 vezes maior que a de brancos, e essa diferença está aumentando. Enquanto o número de vítimas brancas caiu 32%, o homicídio de pretos e pardos subiu 32%. A escalada da violência e a banalização da vida foram tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Gestores, educadores, psicólogos e autoridades da segurança pública discutiram os dados do Mapa da Violência, um estudo que, desde 1998, analisa as causas da mortalidade violenta no Brasil. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Os dados colocados no Mapa da Violência impressionam. Eles impactam e, sobretudo, retratam a realidade complexa de uma sociedade violenta, onde os jovens, voltando a insistir, antes de serem protagonistas, são as principais vítimas dessa violência ou dessa mortalidade violenta. As vítimas preferenciais são jovens do sexo masculino. Essa é uma questão muito importante de gênero numa sociedade patriarcal, e parte dessa violência se volta contra a mulher, contra a menina, contra a jovem, e a cor e a faixa de renda, ou seja, a corda arrebenta pelo lado mais fraco. Eu destacaria, conforme a gente observa aí no último Mapa da Violência, conforme lá está, 4 modalidades de mortalidade violenta. As mortalidades violentas vindas da grande modalidade ou grande categoria chamada transporte, não é? E aí a pesquisa ou o mapa destaca de uma maneira muito interessante o boom da indústria automobilística no país, não é? Versus políticas públicas de mobilidade e transporte. A segunda modalidade destacada no Mapa da Violência seria a modalidade de mortes violentas por suicídio, questão extremamente importante que é preciso lançar a luz sobre ela. A terceira modalidade seriam os chamados homicídios dolosos, que de 1980 a 2012 experimentaram um aumento vertiginoso. E ainda que, conforme esse último Mapa da Violência, de 2002 a 2012, tem havido uma estagnação, essa estagnação ainda não consegue refletir uma regressão, desejada por todos nós nesses índices altíssimos de violência. Portanto, índices pouco civilizados, incivilizados, entre aspas, e índices inaceitáveis de violência.
Por que inaceitáveis? Porque violência, crime, sempre haverá. É assim desde que a humanidade se constituiu enquanto tal. É assim em todas as épocas, em todos os povos, a despeito de diferenças, né, culturais. Quarta modalidade de mortalidade violenta no país, destacada, sofrida pelos jovens, né, destacada no mapa da violência, seria aquele entrecortamento, aquele atravessamento que os autores estão chamando da cor dos homicídios no país. Ou seja, a face visível e eleita da incidência desta violência que mata, banaliza e ceifa vidas, tem nome, tem cor, tem raça. Existe o que a gente poderia chamar de uma sobrevitimização de pessoas negras na sociedade brasileira, ou seja, os jovens negros morrem mais que os jovens brancos, e o mapa da violência, com os dados do sistema de saúde, revelam que enquanto a gente tem conseguido reduzir o número de mortes de jovens brancos na curva de década, a gente vê que a gente ainda assiste a um aumento do número de mortes de jovens negros no mesmo período histórico. Ou seja, as políticas que estão sendo desenvolvidas para o conjunto da população juvenil brasileira não estão conseguindo alcançar, na mesma proporção, jovens negros e brancos. E esta realidade atravessa não só a realidade das mortes violentas de jovens no país, mas também, e por exemplo, a realidade das medidas socioeducativas para os chamados adolescentes em conflito com a lei. Não é isso? Essa realidade atravessa a realidade do sistema prisional brasileiro, hoje com quase 600 mil presos no país, né? Sabedores que somos que um percentual altíssimo desse contingente é formado por jovens, pobres e negros. E aí cabe uma pergunta muito importante. Será que os inimigos internos da nossa sociedade hoje são os jovens, pobres e negros? Veja a seguir o impacto da violência na juventude negra. O Em Discussão volta já. Esse contingente de jovens está tendo o medo de morrer